O teatro é uma arte milenar. Ainda que não se possa cravar o ano em que foi encenada a primeira peça, sabe-se que o primeiro registro de uma apresentação com diálogos ocorre por volta do ano 2500 a.C. no Egito, com espetáculos sobre os mitos de Osíris e Ísis. Um teatro independente da religião só foi surgir no século V a.C. na Grécia, onde a tragédia repercutia na vida da plateia ao colocar no palco as ambiguidades existentes nos discursos. Em Aristóteles, encontramos o primeiro registro teórico do que é o teatro, dentro de uma abordagem maior que investigava o discurso. Deste empreendimento, o filósofo categoriza as 4 linguagens que o discurso humano possui, cada qual com intenções diferentes. Estas 4 linguagens são a poética, a retórica, a dialética e a lógica, e embora tenham distinções entre si, concorrem para o mesmo fim, uma vez que são formas que o homem emprega pela palavra para influenciar a própria mente ou a do outro. O discurso que interessa aqui é o poético, que trata das coisas que são possíveis, da representação de uma forma de percepção do mundo e da imaginação, que capta as imagens e as transforma em possibilidades. Nesse campo estão a literatura, a ficção, a poesia e a fantasia. Partindo de Aristóteles, entramos em Nelson Rodrigues, quase 2.400 anos depois. O brasileiro, à primeira vista, é um autor de tragédias, mas não no sentido originário. O teatro trágico surgiu como uma forma de drama, encenado para caracterizar o conflito existente entre uma personagem, o herói, condenado ao seu infortúnio, e alguma instância maior de poder, os deuses, o destino, as leis e a própria sociedade. Em Homero, cuja obra foi estudada por Aristóteles para fundamentar sua teoria, encontramos todos estes elementos. Para Aristóteles, a tragédia clássica grega devia cumprir 3 condições: ter personagens de elevado destaque, possuir uma linguagem elegante e digna e apresentar um desenlace que sempre redunde no sacrifício e ou na destruição de seus personagens. Visava provocar no espectador uma catarse, a profunda compaixão e o envolvimento emocional da plateia com a encenação e o destino reservado ao herói da peça. Para o filósofo, o teatro realiza uma função de educar o indivíduo. A tragédia encontra em Nelson outro propósito: colocar o bode na sala, pôr sob o holofote a intimidade suja e camuflada, a hipocrisia fingida, a história sem final feliz, a presença personificada do mal no cotidiano. Perscrutador incansável da psique brasileira, foi capaz de desvendar suas contradições com um olhar implacável, explorando os estados interiores das personagens de maneira profunda e perturbadora, provocando no público emoções desconfortáveis. Antes dele, o teatro brasileiro era dominado por comédias e melodramas importados. Com pioneirismo, introduziu personagens complexas e falíveis, desafiando a representação idealizada do brasileiro, ao adotar um realismo psicológico inovador com a criação da tragédia carioca, retratando a vida no Rio de Janeiro de forma inédita. Cada autor que leio desperta o interesse de compreender o que de sua produção brota da personalidade, quais elementos da trajetória puseram nesta ou naquela escolha investigativa ou literária e como essa mente conjuminou um repertório de influências e as cozeu em seus textos. Como nunca tinha lido nada de Nelson Rodrigues e o pouco que sabia dele eram os chavões de sempre, foi muito desse impactante, para além dos textos de terceiros com impressões e sínteses baseadas no autor, ler um sem número de entrevistas, longuíssimas entrevistas que felizmente estão disponíveis na internet. Ali ele se mostra sem frescura, lusco-fusco ou concessões para ficar de boa com este ou aquele. Tem especial consideração por intelectuais que não estão nem aí para o aplauso, a aprovação geral e que, para dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, pagam o preço que for. Especulei que isso tinha relação com seu catolicismo e a consciência da alma imortal que prestará contas algum dia. Confirmei a hipótese ao ler uma entrevista que ele concedeu a Clarice Lispector, publicada na afinada revista Manchete, edição de 11 de maio de 1968, quando disse, abre aspas, eu sou apenas um cristão, se é que sou. A única coisa que me mantém de pé é a certeza da alma imortal. Eu me recuso a reduzir o ser humano à melancolia do cachorro atropelado. Que pulhas seríamos se morrêssemos com a morte? Fecha aspas. Ao que parece, isso veio com a maturidade, uma vez que nas pesquisas verifiquei que no começo da carreira como dramaturgo, por muitas vezes xingou críticos e correu atrás da aprovação de pares e pessoas importantes nos espectros cultural e político.
Agregado ao elemento religioso, nas tais entrevistas se destacam passagens ora marcantes, ora brutais da vida de Nelson, ao ponto de moldarem definitivamente sua dramaturgia. E foi atrás desse entendimento particular que vim. Ao ler sua primeira peça, A Mulher Sem Pecado, senti a cada página uma inquietação bem forte neste sentido. O comportamento renitentemente doentio de Olegário e a opressão sobre a esposa reforçavam muitas das minhas suspeitas de que este texto seminal estava impregnado de uma urgência de pôr para fora certas questões vivenciadas desde muito jovem e que de alguma maneira se repetiam no contexto em que se inseriu para exercer sua atividade profissional, a de jornalista, cobrindo pautas policiais. Em A Mulher Sem Pecado, quis entender o que levou Nelson Rodrigues, desde o início de sua carreira de dramaturgo, a abordar temas tão envoltos no choque e na desgraça. Ao investigá-lo, constatei que o trágico o acompanhou a vida toda, como se fizesse um arauto, um porta-voz. O pai de Nelson, Mário Rodrigues, foi um jornalista precoce, autodidata, muito talentoso. Casou-se em 1903, aos 18 anos, com Maria Esther, com quem teve 14 filhos. No exercício da profissão, acabou acusado de receber propinas ao trabalhar para o governo de Pernambuco. Irritado, mudou-se de Recife para o Rio de Janeiro em 1915. A família veio depois. Nelson, nascido em 1912, chega então à capital do Brasil com 4 anos de idade. Em 1925, Mário lançou o jornal Amanhã. Dentre os colaboradores, havia pesos pesados como Monteiro Lobato, Ronald de Carvalho e Agripino Grieco. Mário era um cronista temido por sua ferocidade e, graças ao estilo muito crítico, foi processado 12 vezes nos 2 primeiros anos de existência de Amanhã. Em seu jornal, Mário deu espaço para o proto-feminismo, para colaboradores como a jovem psiquiatra Nise da Silveira e apoiou a causa do voto feminino, do direito da mulher no trabalho e até da liberdade de andar na rua e se vestir como quisesse. Mas em casa eram outros 500. Maria Esther sofria com o ciúme exagerado do marido. Aqui eis a primeira possível referência para A Mulher Sem Pecado. Infelizmente, o talento para o jornalismo não se verifica na gestão de Amanhã e Mário perde o jornal para o sócio, que o permite ficar como editor. Mas diante das interferências constantes na redação, Mário manda as favas e decide fundar sozinho em novembro de 1928 o jornal Crítica, onde alguns de seus filhos estrearam na carreira jornalística. Como seu estilo ferino peculiar permeava a linha editorial, admitia que muitas vezes o jornal avançava os limites do sensacionalismo, chegando inclusive a afirmar que, um dia, alguém de crítica ainda levará um tiro. Puxando o pai, Nelson aos 7 anos era um leitor voraz. Lia Machado de Assis, Eça de Queiroz e Fyodor Dostoiévski. Aos 13 anos, debuta no jornalismo na seção policial de crítica. Muitos anos depois, afirmou que, com um ano de métier, o repórter de polícia adquiria uma experiência de Balzac. Nelson abandonou a escola em 1927, aos 15 anos. Achava-a medíocre. No ano seguinte, foi promovido para as páginas de editoriais, escrevendo artigos assinados uma vez por semana. Aprendeu tudo sozinho, autodidata, igual ao pai. A vida segue seu curso até que, em 1929, a profecia de Mário se cumpre e, com ela, uma fase de trevas tem início para os Rodrigues, por causa de uma reportagem sensacionalista publicada por Crítica em 26 de dezembro daquele ano. A escritora Silvia Serafim Tibau lê naquele dia uma matéria que expõe seu caso extraconjugal com o médico Manuel Dias de Abreu, famoso por ter descoberto um tipo de radiografia que possibilitou o diagnóstico da tuberculose, a biografia. Foi casada com outro médico, João Tibau Júnior, que, suspeitando das infidelidades da esposa, se divorciou dela amigavelmente. Como ambos frequentavam a sociedade carioca, Silvia foi entrevistada na redação do Crítica. O objetivo era obter mais detalhes da separação. Ela se abriu e pediu ao repórter para não publicar. Ele concordou, mas já havia deixado o jornal quando, por um ruído na comunicação e contra a vontade do próprio Mário Rodrigues, que estava em casa, mandaram para as rotativas um texto com as causas ocultas do rompimento. A matéria teve o efeito de uma bomba na cidade do Rio de Janeiro. A sociedade de então via com maus olhos mulheres desquitadas. Desatinada, Silvia tentou se matar, mas seus pais a impediram a tempo. Então ela saiu de casa dizendo que ia espairecer. Entrou na loja Espingarda Mineira, comprou uma arma e rumou para o Crítica.
Na redação não encontrou Mário, mas lá estava seu filho Roberto, em quem deu 2 tiros no abdômen, na frente de Nelson. Após 3 dias de agonia, o jovem de 23 anos falece. Depois de passar por cima do corpo dele, Silvia foi rendida pelo repórter de polícia Garcia de Almeida, quando disse: "Vim para matar Mário Rodrigues, matei um filho, estou satisfeita." Sobre o violento e doloroso episódio, Nelson disse em 1974: "Meu irmão Roberto foi assassinado quando eu tinha 17 anos. Esse assassinato está marcado no meu teatro, nos meus romances, nos meus contos. Minha biografia está refletida na minha obra. Todo autor é autobiográfico e eu sou. O que acontece na minha obra são variações infinitas do que aconteceu na minha vida." Presa em flagrante, Silvia foi absolvida em um júri por 5 votos a 2. Aqui vai um parêntese. Muitas vezes vi protestos indignados a respeito da injusta absolvição de Dock Street, que assassinou Leila Diniz com base em princípio semelhante ao de Silvia, a defesa da honra. Curiosamente, ninguém comenta este precedente feminino. Roberto era o irmão mais amado pela família e sua morte desestabilizou os Rodrigues. Em menos de 2 meses, morre Mário, aos 44 anos, de trombose cerebral. Na sequência, ocorre a Revolução de 1930, colocando Getúlio Vargas no poder. Crítica teve sua redação e oficinas invadidas e empasteladas. Sem marido, amargando a violenta perda de um filho e agora sem patrimônio e meio de subsistência, Maria Esther, com 12 filhos, começa a enfrentar graves dificuldades financeiras, chegando inclusive a passar fome. Para piorar, ninguém queria empregar os herdeiros de Mário Rodrigues, temendo comprar uma briga com o novo regime. Os próximos anos foram de extrema pobreza para os Rodrigues, ainda que as coisas começassem a mudar lentamente em 1931, quando o jornal O Globo contrata Mário Filho. Nelson consegue emprego ali no ano seguinte, o primeiro ano sem ordenado. Mas mesmo com os 2 empregados, a carestia permanecia severa e o ciclo de desgraças não se encerrava. Em 1934, a temporada de pobreza e má alimentação cobra seu preço. Com o organismo enfraquecido pela má nutrição, Nelson contrai tuberculose, na época uma doença com alto índice de mortalidade. Sofreu dela até 1937 e carregou a culpa de ter transmitido o bacilo para o irmão Joffre, de 21 anos, que não resistiu. Em 1940, aos 28 anos, casa-se com Elza Bretanha, de quem tinha um ciúme doente, igual ao pai, igual ao Olegário. Duro e à espera do primeiro filho, conta que estava passando pela porta do teatro rival, na Cinelândia, onde uma fila se atropelava para ver Jaime Costa em A Família Lero Lero, de Raimundo Magalhães Júnior. Quando ouviu alguém comentar: "Essa chanchada está rendendo os tubos." Ali resolve tentar algo na dramaturgia. Afinal, não lhe parecia mais difícil do que escrever um romance. Nelson comentou numa entrevista, abre aspas: "Quando pensei em fazer uma peça, era o sujeito mais obscuro do Rio de Janeiro. Tinha uma miséria de Raskolnikov, embora sem intenção homicida. Como eu tinha problemas econômicos, pensei que se escrevesse uma chanchada ia ganhar dinheiro. Comecei A Mulher Sem Pecado. No meio da primeira página, já era uma peça tenebrosa e foi assim até o fim." O destaque está num fato repetido pelo próprio autor em diferentes entrevistas, de que ao lançar-se a escrita, em poucas páginas, a história daquele marido paralítico e ciumento adquirira uma tintura dramática que ele não previra. Era um tenebroso drama para o seu tempo, e Nelson achou melhor se cercar-se de opiniões respeitáveis antes de sair oferecendo o texto à praça. O primeiro que procurou foi Henrique Pongetti, importante jornalista e dramaturgo que escreveu peças para estrelas dos palcos como Procópio Ferreira, Raul Julien e Jaime Costa. Pongetti gostou do que leu. A seguir, foi atrás de Carlos Drummond de Andrade, então chefe de gabinete do ministro da Educação de Getúlio Vargas. Andrade respondeu um lacônico: "Interessante, muito interessante." Diz ter gostado da frase: "A fidelidade devia ser uma virtude facultativa." Rui Castro, biógrafo de Nelson, observa que nas peças da época o corno era sempre feliz. Ele dizia: "Na vida de Nelson, o marido ciumento torturava de tal forma sua mulher que ela acabava fugindo com o motorista." Em 1942, A Mulher Sem Pecado foi encenada pelo grupo Comédia Brasileira, com direção de Rodolfo Meyer, no Teatro Carlos Gomes. Em entrevista concedida ao repórter da Folha Lourenço de Aféria em agosto de 79, o autor fala novamente da íntima relação entre a sua vida e sua obra.
Lourenço pergunta. E o teatro de Nelson Rodrigues? Onde fica o autobiográfico? E onde fica a ficção nele? Nelson responde. Ambos se misturam. Meu teatro tem coisas, fatos autobiográficos, personagens que revelam qualidades e defeitos meus, de conhecidos ou inimigos meus, pessoas que existiram. Coloco na boca de meus personagens também pontos de vista meus, mas elas têm grande ação pessoal. Elas falam de suas experiências, de seus ódios, seus amores. Algumas personagens minhas não pensam como eu, e eu não penso como elas. Vou buscar a inspiração na própria vida, nas minhas lembranças e através de tudo que a memória guardou. Então aqui vai se projetando nos meus textos. Todos os meus textos dramáticos são uma meditação sobre o amor e sobre a morte. O meu teatro não seria o que é, nem eu seria como sou, se eu não tivesse sofrido na carne e na alma, se eu não tivesse chorado até a última lágrima de paixão o assassinato do Roberto. Ouvi não apenas o grito do ferido, mas o grito de quem morre. Não era dor, era morte. Ele sabia que ia morrer. Eu também sabia. Todos corremos. Nunca mais me libertei do seu grito. E só eu, um dia, hei de morrer abraçado ao grito do meu irmão Roberto. Não há nudez mais humilhada, mais ofendida, mais ressentida do que a nudez da autópsia. Ah, meu Deus, os nus violados no necrotério. Veremos mais adiante como o assassinato de Roberto teve um efeito transformador na visão de Nelson Rodrigues a respeito do teatro a partir dali. Na mesma entrevista, Diaféria afirma que Nelson descobriu o teatro numa vaudeville, uma loucura de gargalhada em 3 atos. Vaudeville, para quem não sabe, é um estilo francês de teatro em voga entre o fim do século XIX e o início do século XX, que ficou muito popular nos Estados Unidos após a Guerra Civil. Os espetáculos misturavam em seus atos números musicais, mágica, dança, comédia, performance com animais, acrobacias, atletas, apresentação de peças clássicas, performance de ciganos e não havia obrigatoriamente uma conexão entre os números por meio de um enredo. A função principal era oferecer entretenimento fácil, barato e ganhar dinheiro. O surgimento de tecnologias como o rádio e o cinema, bem como a Grande Depressão de 29, provocaram a decadência do movimento. Nelson lembra que naquela peça só ele não ria. Ele prossegue. Depois da morte de Roberto, aprendi a quase não rir. No teatro, para não rir, eu comecei a pensar em Roberto e na nudez violada da autópsia. Mas no segundo ato, eu já achava que ninguém deve rir no teatro. Liguei as duas coisas, teatro e martírio, teatro e desespero. No terceiro ato, ou no intervalo, eu imaginei uma igreja. Ao sair do vaudeville, eu levava comigo todo um projeto dramático definitivo. Acabava de tocar o mistério profundíssimo do teatro. Diz que ele descobrira uma verdade súbita. A peça para rir, com essa destinação específica, é obscena e idiota. Somado ao forte elemento biográfico, está o desejo de, através de sua arte, impor à audiência confrontar-se com tudo aquilo que nega, que sufoca no íntimo. A resposta da plateia à confrontação é indignada, furiosa. Disse Nelson que não ocorria a ninguém, que os meus personagens são como todo mundo e daí a repulsa que provoca. Todo mundo não gosta de ver no palco suas íntimas chagas, suas inconfessas abjeções. Em A Mulher Sem Pecado, Olegário, o protagonista, é uma personagem que sofre de um ciúme patológico da jovem esposa Lídia, uma mulher bonita e atormentada pela paranoia do marido. A abordagem acusatória do marido nos diálogos com Lídia vem num crescente de agressividade e loucura que resulta por incutir na mente da esposa o maior temor do marido. Não por uma incitação à lascívia, mas por uma injusta desconfiança que abre um flanco para a carência afetiva aparentemente adormecida em Lídia. Ela tenta tocar a vida cuidando da casa e de sua aparência, enquanto o marido alimenta a paranoia do chifre, ao ponto de alucinar vendo Lídia num vestidinho curto aos 10 anos e ouvir vozes sugestivas de sua falecida primeira mulher. Em A Mulher Sem Pecado, Olegário cuida do cunhado e da sogra, que moram com um casal, além de sua própria mãe, que sofre de alguma doença mental incapacitante, já que passa toda a obra a enrolar um paninho, sentado numa cadeira de rodas. Inclusive, ocorre-me que pode ser uma aproximação entre o hoje do filho e o futuro em sua espiral descendente de loucura. Aqui vemos um homem que ampara, o que sem dúvida é uma virtude, mas que, movido pela doentia desconfiança da esposa, corrompe os criados para vigiá-la. Para sentir-se superior, em alguns diálogos com Lídia, joga na cara da esposa sua origem pobre para humilhá-la.
O autor também deixa pistas sobre o moralismo excessivo de Olegário, que considera que a esposa ideal é uma santa imaculada e que a vida conjugal deve ser a de um convívio sem intimidade. É uma peça curta, sombria e que, sem dúvida, como obra introdutória, aguça a curiosidade quanto aos demais trabalhos de Nelson Rodrigues. Leitura enfaticamente recomendada. A você que ficou até o fim, agradeço a audiência, aproveitando para pedir que curta o vídeo. Até a próxima!